Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. PI 5. Desenvolvimento de um jogo interdisciplinar. Tema: a gamificação como estratégia para uma nova abordagem no ensino da língua portuguesa e da matemática. Orientadora: Caroline Cucinato. Integrantes do Projeto Integrador 5. Fabiana Rocha Pereira, Leila Aparecida Cardoso de França, Marineide Aparecida Ferreira dos Santos, Pedro Paulo Boteão de Godoy, Thelma Elita de Souza Carrascosa. A escola escolhida foi a EMF Coronel Joaquim de Toledo Pisa e Almeida, na cidade de Pirajuí, sob a direção de Vera Bueno. Em razão do longo período de quarentena causado pela pandemia do Covid-19, tem-se notado uma grande defasagem de aprendizagem nas escolas públicas. Elencamos, por meio deste projeto integrador, os problemas enfrentados pelos alunos do 4º ano do ensino fundamental da EMF Coronel Joaquim de Toledo Pisa e Almeida, na cidade de Pirajuí, onde se destacou a dificuldade na questão da interpretação de texto e na disciplina de língua portuguesa e a dificuldade de interpretação dos enunciados dos problemas de matemática. Deste modo, propusemos como possível perspectiva de solução do problema trabalhar com a gamificação, onde será desenvolvido um jogo por meio do software WordWall, trazendo a ludicidade para dentro da sala de aula, tendo por objetivo que os alunos aprendam brincando o conteúdo programático de modo a fixar o que foi aprendido por meio das tecnologias digitais. John Dewey chamou atenção para a capacidade de pensar do aluno, a democracia e a liberdade de pensamento. O pensamento não existe isolado da ação, para a manutenção do intelectual e emocional das crianças. Dewey foi um dos pioneiros em destacar a capacidade de pensar dos alunos. Ele acreditava que para o processo educativo é necessário comunicação, troca de ideias, sentimentos e experiências sobre situações práticas do dia a dia. Um propósito é um fim em vista, isto é, envolve previsão das consequências que resultam de ação por impulso. Previsão das consequências envolve operação da inteligência. A formação de propósitos é, portanto, operação intelectual mais completa do que poderia parecer. Ler é uma operação inteligente, difícil, exigente, mas gratificante. Ninguém lê ou estuda automaticamente se não assume diante do texto ou do objetivo da curiosidade a forma crítica de ser ou de estar sendo sujeito da curiosidade, sujeito da leitura, sujeito do processo de conhecer em que se acha. Ler é procurar buscar criar a compreensão do lido. Daí, entre outros pontos fundamentais, a importância do ensino correto da leitura e da escrita. É que ensinar a ler é engajar-se numa experiência criativa em torno da compreensão e da comunicação. Freire, Paulo, Carta de Paulo Freire aos professores, Estudos Avançados, V15, P 259, 268, 2001. É uma concepção educativa que estimula o processo de construção de ação, reflexão, ação, em que o estudante tem uma postura ativa em relação ao seu aprendizado, numa situação prática de experiência por meio de problemas que lhe sejam desafiantes e lhe permitam pesquisar e descobrir soluções aplicáveis à realidade. Freire, 2006. O objetivo deste método é que os alunos aprendam de forma autônoma e participativa, a partir de problemas e soluções reais. A proposta é que o estudante esteja no centro do processo de aprendizagem, sendo responsável direto pela construção de conhecimento. A ação docente é a base de uma boa formação e contribui para a construção de uma sociedade pensante. Paulo Freire. Ensinar exige a convicção de que a mudança é possível. Ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção do mundo. Ensinar não é transferir conhecimento. Paulo Freire. Metodologias ativas. Falaremos nas metodologias ativas, cujos precursores foram alguns dos dois pensadores aqui registrados, Freire e Dewey. E na atualidade, de maneira mais atuante, temos a doutora Lilian Bassic, que levanta a bandeira da escola com o enfoque ativo, onde o aluno é protagonista e o professor o mediador. Lilian Bassic.
doutor em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano na USP, mestre em Educação e Psicologia da Educação PUC, São Paulo, bióloga Mackenzie, pedagoga USP, com ampla experiência na área da educação, atuou por mais de 28 anos na educação básica, professora e coordenadora, na graduação e na pós-graduação, organizadora dos livros Psicopedagogia, Teorias da Aprendizagem, Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação, Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora, STEAM em uma Sala de Aula e Projeto Presente, Ciências da Natureza, cofundadora da Tríade Educacional voltada para a formação de professores, professora de curso de extensão da PUC, coordenadora da pós-graduação em Metodologias Ativas do Instituto Singulares. Deve-se ficar claro, contudo, que toda aprendizagem é ativa, uma vez que aprender é necessário alguns tipos de mobilização cognitiva para que o novo conhecimento seja inserido em uma rede modificando ou complementando aquilo que já se sabe sobre um determinado tema. Entretanto, precisamos pensar na integração das tecnologias digitais de forma criativa, crítica e que possam ser usadas em todo o seu potencial, oportunizando aos alunos um ensino mais personalizado, significativo e colaborativo. Crianças e jovens estão cada vez mais conectados às tecnologias digitais, configurando-se com uma geração que estabelece novas relações com o conhecimento que, portanto, requer que transformações aconteçam na escola. Basic, Tanzi Neto, Trevisan, 2015, página 47. Metodologia ativa de aprendizagem consiste em uma forma de ensino no qual os alunos são estimulados a participar do processo de forma mais direta. De certa forma, a metodologia ativa quebra com a abordagem tradicional daquilo que consideramos educar. Seu objetivo é estimular o aluno a sair do estado de estagnação durante a aula e colocá-lo como protagonista do processo de aprendizagem. Princípios que constituem as metodologias ativas. O aluno visto como centro do ensino e aprendizagem, autonomia, reflexão, problematização da realidade, trabalho em equipe, inovação. TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação, professor como mediador e facilitador. Algumas das metodologias ativas defendidas pela professora e doutora Lilian Basic são sala de aula invertida, aprendizagem baseada em problemas, gamificação e aprendizagem baseada em projetos. Algumas formas de abordagem em sala de aula. Aula expositiva dialogada, estudo de texto, portfólio, tempestade cerebral, mapa conceitual, estudo dirigido, lista de discussão por meios informatizados, grupo de verbalização e de observação, dramatização, seminário, estudo de caso, júri simulado, simpósio, painel, fórum, oficina, laboratório ou workshop, estudo do meio ensino com pesquisa. De onde vem o termo gamificação? O termo gamificação foi criado em 2002 pelo programador e desenvolvedor de jogos, o britânico Nick Pilling, correspondendo ao uso da lógica e da dinâmica dos games para engajar pessoas em um contexto de aprendizagem, mas foi a partir de 2010 que ganhou popularidade com o aumento dos smartphones que se tornaram a ferramenta ideal para a gamificação. Alguns benefícios da gamificação na educação: colaboração, competitividade, engajamento, sociabilização, responsabilidade, desenvolvimento do raciocínio lógico, desenvolvimento da memória, desenvolvimento da argumentação, companheirismo, cooperação, autonomia, bom senso, dentre tantas outras. O que é gamificação na educação? Resumidamente, a gamificação na educação é usar os elementos de jogos na rotina escolar, e isso envolve desde aproveitar games já existentes, até mesmo os mais tradicionais, como xadrez e ludo, até criar novas atividades ou trazer elementos dos jogos para a sala de aula. Qual ferramenta usaremos? WordWall. Por que usaremos essa ferramenta? É excelente para atividades em sala de aula ou extraclasse, isso porque ao criar uma atividade, ela poderá ser compartilhada com seus alunos. E o destaque é que o professor ou professora poderá acompanhar os resultados dessa atividade, verificando quais alunos participaram e como foram os seus rendimentos. Este vídeo está sendo executado por uma das integrantes do grupo depois da fase da prototipagem, a fim de simular todas as etapas do tipo de jogo escolhido, que no caso é um quiz de perguntas e respostas baseado na dificuldade que as professoras apresentaram. Poderão perceber que há pontuações e ranking semelhantes aos jogos da TV. Esse vídeo está acelerado.
Don't show your shoulders when you get older. Things aren't easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now, you never make the sound. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now. If you get to hear me now. O feedback das professoras foi bastante favorável. Afirmaram que a ferramenta pode ser usada sem problemas na educação e para o fim que se propôs, incentivar a interpretação de textos e ao ensino da matemática. Sala de Informática da EMF, Coronel Joaquim de Toledo Pisa e Almeida. DRP Bauru, TLP 505, Sala 001, Grupo 020. Marineide, Fabiana, Thelma, Pedro e Leila. Obrigada por assistir.